Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um forte abraço aos obreiros, pastores, que eu já trabalhei junto, Já trabalhamos juntos. Aí no Rio de Janeiro, Aí em Bangu, Nosso pastor Marcelo, os nossos irmãos em Cristo Jesus, Muitos pastores, muitos presbíteros, diáconos, Se nós fôssemos falar, passaríamos o dia todo falando, Mas não podia deixar passar em branco o nosso pastor Marcelo, Uma pessoa maravilhosa, qual aprendi muito com ele, Um forte abraço também ao nosso pastor Nilton, E todos os pastores do Ministério do Tabernáculo de Adoração aí no Rio de Janeiro. Mandar um forte abraço para o meu pastor atual, que é o meu pastor Alex Freitas, aos pastores de João Pessoa, que eu conheço. Um grande abraço a todos vocês. Quero dizer que amo cada um em particular. Amém? Um amor incondicional, que é aquele amor que nós não pedimos nada em troca, Você mora em meu coração e não paga aluguel, É um ditado popular que a gente diz, E que é um ditado, assim, bem apropriado para o momento. Pois bem, eu quero trazer um texto bíblico que se encontra em Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de 18, nós vamos aí até o 24 aí no máximo. Não gosto de trazer estudos muito longos, porque fica ruim, Não é todo mundo que tem tempo de estar ouvindo estudos muito longos, Mas vou trazer um estudo aí de uns 20 minutos no máximo, 25 minutos, que dá tranquilamente para a gente entender o que Jesus Cristo queria dizer com esse texto de Marcos, a partir do 18, que diz o seguinte: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo, pois, eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Pois bem, meus amados irmãos, eu acho a Bíblia é uma coisa realmente tremenda. Tremenda. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, a Bíblia é a boa nova, a Bíblia é o livro que nos conduz à salvação. Na Bíblia está todas as verdades. A Bíblia nos ensina a ser bons, nos aconselha, apesar do livre-arbítrio, a procurar o melhor, através do intérprete, que é o Espírito Santo de Deus. O homem escreveu, mas o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, irmãos? Ele além dele ser o autor, ele também é o intérprete. Amém? Ele fez a autoria da Bíblia, é do Espírito Santo,
e a interpretação da Bíblia é do Espírito Santo, veja só. Amém? Então, preste bem atenção. Jesus chega e diz o seguinte: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Quando Jesus falou isso, Jesus estava falando o seguinte: da mente e do coração do homem, que é de onde parte as nossas intenções boas e más. Amém? Jesus não estava querendo dizer, não, pode beber à vontade, vinho até se embriagar, cachaça, cerveja, conhaque, qualquer tipo de bebida, uísque, não tem problema, porque o que entra não é pecado, o pecado é o que sai. Não foi isso que o Senhor quis dizer. Claro que quando você bebe, né, exageradamente, é pecado, porque também a Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia diz que não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Agora, o conselho que eu lhe dou é o seguinte: se você tem problema com bebida, ou teve problema com bebida, evite o primeiro gole. Então esse é o meu conselho, né? Agora, quando você exagera, não só a bebida faz mal, como qualquer outro tipo de coisa que você fizer. Sexo demais faz mal, comer demais faz mal. Se você comer demais, você fica obeso. Se você beber demais, você adquire uma cirrose. Se você fumar demais, você vai adquirir um câncer na garganta ou no pulmão, né? Enfim, tudo que é exagerado, traz uma consequência ruim para a sua vida espiritual e para a saúde, né? Aí, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que aquilo que entra, e ele estava falando de alimento, aquilo que entra dentro de nós, não é pecado, é necessário nos alimentar. Por quê? Quando ele vai para o estômago, que chega no estômago, o estômago se responsabiliza de separar o que é impuro para lançar fora, através das nossas necessidades fisiológicas, e só fica em nosso corpo aquilo que é puro, vitaminado, que vai nos trazer uma vida saudável. Amém? Então, isso que Jesus quis dizer. Veja o 19, o que diz: porque não entra em seu coração, mas entra em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, o que Jesus fez? Ele declarou puros todos os alimentos. Amém? Inclusive a água, porque a água, ela é um alimento. Eu quero aproveitar o deixa para falar um pouquinho sobre a água, porque nós temos algumas denominações que pegam um copo com água, coloca sobre o púlpito, faz uma oração sobre aquela água e dá a pessoa para beber, que aquela água irá curar a pessoa, por causa da oração que ele fez. Se ele dissesse assim, não, tome essa água com fé em Jesus Cristo, que ele vai lhe curar, eu concordaria. Mas você orar na água, para abençoar a água, não, a água, ela já é pura, e o próprio Jesus diz nesse versículo que não só a água, mas os alimentos, porque a água também alimenta, ela mata a sede, então ela alimenta o ser humano. Amém? Ela alimenta o ser humano. Parece que o ser humano, ele é composto de 72% de água. Então entenda só, preste bem atenção no que eu estou querendo lhe dizer, é que quando você ora num copo d'água, você está querendo acrescentar a algo que o Senhor já fez perfeito, e aí você está errado, você não está correto, entendeu? Isso é uma forma de ganhar adeptos para a casa do Senhor, de ganhar pessoas para a obra, para arrecadar fundos, dízimo e oferta ilicitamente, ensinando um erro à pessoa, levando a pessoa a acreditar numa coisa que não existe. A água, ela já é pura, ela é pura e já é abençoada, porque foi Deus que fez a água. Então, quando Deus faz a água,
Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Deus não faz nada imperfeito. Pois bem, então não concordo com a oração no copo com água, né? Essa é a minha forma de pensar, cada um pensa do jeito que quiser. Você quer orar no copo com água, ore. Agora, você quer orar até pelo feijão, pelo arroz, por isso, por aquilo, ore. Eu oro agradecendo a Deus pela água que eu estou tomando. E oro agradecendo a Deus pelo almoço que eu estou comendo, pela roupa que eu estou vestindo, porque foi Ele que me deu. Eu agradeço a Ele, porque foi Ele que me deu. Mas eu orar no alimento, não. O alimento é puro. Veja o que o Senhor está dizendo. Porque não entra em seu coração mais o seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Amém? E continuou: o que sai do homem é que torna o homem impuro. O que sai de onde? E por onde? O que sai pela boca do homem. Aí envolve a língua, a garganta, que traz o som, e a boca, né? Porque o que você fala do que o coração está cheio. Quando você chama um palavrão, uma palavra torpe, você profere uma palavra de desagrado à santidade de Deus, então você está sendo o quê? Impuro. Você está se tornando um homem impuro, né? Tem uma palavrinha aí que muita gente chama, que é bom que se corrija, porque eu tenho certeza que Deus não se agrada. Eu não vou nem citar o nome, mas vocês sabem qual é a palavra que eu estou falando. Eu não vou nem citar o nome, jamais citaria, porque eu não gosto de chamar jamais essa palavra, de forma nenhuma. Ainda que você se ire, você chegue, ainda que sua taça encha com alguma coisa, ore e peça a Deus para que Deus tenha misericórdia de você e que você não venha chamar nome. Se tomar um tropeção, se sofrer um acidente, qualquer coisa que acontecer, ore para que Deus lhe dê calma naquele momento, lhe dê paz naquele momento, para que você não venha pecar proferindo palavras torpes. 21. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. Entendeu? Então, existem várias formas de o mau pensamento ser gerado nos nossos corações, através do ouvir, do falar e do olhar, né? E através de nossas ações, né? Das nossas atitudes do dia a dia. Isso nos leva a pecar através do nosso interior, do nosso coração, do coração do homem. Vêm os maus pensamentos, como por exemplo, as imoralidades sexuais, seja elas faladas, né, explícitas, ou seja elas praticadas. As imoralidades sexuais, elas são pecados que precisam ser perdoadas por Deus através de um pedido de perdão da sua parte, né? De um quebrantamento, de um arrependimento. Os roubos, por exemplo, você tirar algo de alguém. Você chega numa loja, arromba a porta da loja e rouba tudo que aquela pessoa trabalhou anos a fio para construir aquilo, né? E você levou tudo, deixou aquela pessoa numa situação difícil, sem saber o que fazer, né? Ficou difícil a situação, ela não vai ter estrutura para resistir àquilo, não vai ser fácil. É preciso que ela tenha o Espírito Santo de Deus para ela encarar essa situação, para ela passar por uma tribulação e por um problema tão forte como esse, né? Então, quando você pensar em tirar algo de alguém, pensa que você vai prejudicar tanto o seu lado da salvação, a sua moral, o seu nome, como principalmente a pessoa que você está tirando, que trabalhou tanto tempo. Muitos saem da Bahia, vai para São Paulo, trabalha 20 anos. Aí pega aquele dinheiro, chega, aí investe numa loja de celulares.
Ele compra 1000 celulares e coloca ali para revender. Aí vem uma pessoa, arromba a porta e leva tudo. A pessoa fica sem nada, ou seja, foram 20 anos de trabalho embora. Entendeu? Porque o roubo, ela é uma intenção maligna que parte do coração do homem. Amém? Ele é um sentimento impuro. Ele é um sentimento impuro, né? O roubo, né, irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Além dos roubos, tem os homicídios e os adultérios, né? Adulterar é o quê? Adulterar é quando você trai a confiança de Deus. Quando você trai Deus, você está adulterando também. Quando você trai sua mulher, também você está adulterando. Quando você tem mais de uma mulher, você é um bígamo, né? É chamado de bigamia. Isso também é pecado. O homem só pode ter uma mulher, não pode ter mais de uma. Então, isso são práticas de adultério. Mas você também adultera contra Deus. Quando você troca a glória de Deus, por exemplo, por uma imagem de escultura, quando você troca a glória de Deus por uma partida de futebol, por um programa de shopping, ou por um programa de televisão, ou por uma festa junina de forró, né? Ou por uma balada, e muitos outros programas. Você coloca Deus em segundo lugar, né? Entendeu? A palavra de Deus diz que quem ama mais a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus netos, a sua família, mais do que Deus, não é digno dele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Deus não está mandando a gente deixar de amar os nossos familiares, não é isso. Mas nós não podemos amar mais do que a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Pois bem, homicídio são o quê? É o mesmo assassinato. Homicídio é quando você tira a vida de alguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus é que pode tirar. Ele deu, ele tira. E mesmo assim, Deus tira na hora certa. Amém? Deus não chega nem adiantado nem atrasado. Ele só nos leva desse mundo na hora certa. Naquele dia em que ele determinou que nós partiríamos desse mundo. Amém? Número 2, as cobiças, que também, né? A pessoa que cobiça as coisas de outra pessoa, ele é um invejoso, né? Não cobiçai a mulher do próximo, não cobiçai as coisas alheias, não cobiçai o jumento do seu vizinho, o carro do seu vizinho, a casa do seu vizinho, o cavalo do seu vizinho, os bois do seu vizinho, nada do seu vizinho, não cobiçai. Trabalhe e compra. Trabalhe e compre. Você está precisando de um celular porque o seu está ruim? Trabalhe e vai comprar um. Amém? Se alguém lhe der, amém. Jesus usar alguém para lhe dar, glória a Deus. Você ganhou, você não roubou. Mas se não tiver outro jeito, só existe uma forma de obter o bem, é trabalhando, mas invejando as pessoas não. Então as cobiças, as maldades e o engano, né? E a devassidão, isso são pecados que Deus não admite. Deus não admite, Deus abomina, né? A inveja, a calúnia, né? A pessoa que é invejoso, que é caluniador, ele chega, ele ouve uma história e aquela história ele pega e transforma ela em uma novela. Ele muda totalmente aquela história. Ele aumenta os fatos, entendeu? Ele é estratégico em aumentar fatos, né? É como um ator de novela, que ele pega um texto e faz aquele drama todo, entendeu? Então, o caluniador, ele faz isso, né? A arrogância, né? E a insensatez. Os arrogantes são as pessoas que se acham o tal, né? Ele não ouve ninguém, ele acha que está sempre certo, ele nunca está errado, ele é arrogante e insensato. Arrogante e insensato. Ou seja, eu cometi uma falha. E aí o meu pai chega para mim e fala assim: meu filho, aquele negócio que você fez foi errado. Você não devia ter feito daquele jeito, não. Você errou.
procura a pessoa que você fez, vai lá e peça perdão. Então qual é a minha? Ouvi o conselho do meu pai, fiquei calado. Cheguei para ele, tá certo, meu pai, eu vou lá. Aí eu vou lá e peço perdão àquela pessoa. Mas tem pessoa que faz, erra, e você vai aconselhar, pelo fato dele ser arrogante, insensato e ignorante, ele não lhe ouve. Não, isso é problema meu. Minha vida particular não tem nada a ver com você. Então esse é o tipo da pessoa que acha que sabe tudo. Você entendeu? Que sabe tudo. E se ele não quer um conselho seu, um cara desse ele vai querer saber que Deus existe? De jeito nenhum. Porque quem não ama o seu próximo, não ouve um conselho do seu próximo, principalmente quando o próximo é bem próximo, como por exemplo um pai, um irmão, uma mãe, né? Um tio, né? Uma pessoa que você tem consideração e respeito, então ele também não ama a Deus. Né? Talvez ele não ame nem ele mesmo. Essa é a realidade. 23. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem puro, ou seja, ele não entra pela boca, mas sai pela boca. Sai pela boca. Vem da intenção do coração e da mente. É gerado pelo coração e pela mente. E Deus conhece esses tipos de pessoas. Amém. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Eu dou o exemplo da melancia, né? Você pega a melancia, compra ela inteira. Você não sabe quantas sementes tem dentro. Mas Deus sabe quantas tem. Né? Você olha para o céu bem estrelado e você fala, mas rapaz, as estrelas é um conjunto infinito. Mas Deus chama, Deus conta todas elas, chamando pelo nome de cada uma. Por quê? Poder sobrenatural, né? É o poder sobrenatural de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. O livro de Isaías diz que ele está com o globo terrestre na palma da mão dele. Se a palma da mão de Deus tem o tamanho e a força de segurar o mundo na mão, imagina o tamanho dele todo, né? De Deus todo, né? A grandeza de Deus. É uma coisa inexplicável, né? É um paradoxo. É chamado de paradoxo. O paradoxo é uma coisa que existe, mas que você não consegue explicar porque não está ao seu alcance. Não está ao alcance da sua mente. Está além da sua imaginação. Você não consegue raciocinar para ter um entendimento sobre aquilo. Então, o paradoxo de Deus é assim. Tem algumas coisas, alguns paradoxos de Deus que você consegue entender em Jesus Cristo. Mas tem alguns que você não consegue entender de forma nenhuma. Talvez um dia, quando o seu corpo for glorificado e você for arrebatado pelo Senhor, você saiba, ele possa ser que ele lhe revele. Mas talvez nem esse dia não revelará. Porque tem coisas que Deus fez para que nós soubéssemos. E tem coisas que ele não permite que nós sabemos. Entendeu? Isso aí é a forma de Deus trabalhar. Nós não podemos ensinar ele por causa da sabedoria dele. Da sabedoria, né, e da soberania. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Coisa que ninguém tem. São 3 qualidades, 3 atributos. É onipresente, porque em todo lugar que você for, Deus está. Você pode fugir para o fundo do mar, Deus está lá. Você entendeu? Se você subir lá no mais alto céu, lá está Deus. Deus está em toda parte. Entendeu? Deus está em toda parte. E onipresente é por isso. Onisciente é porque ele conhece tudo que está dentro de nós, todo o oculto, escondido. Tudo que a gente faz de errado, Deus sabe. De errado e de certo, ele sabe tudo que a gente faz, né? E onipotente, porque ele tem toda a força. Ninguém tem mais força do que Deus. Homem nenhum tem a força que Deus tem, entendeu? Então isso são qualidades que homem nenhum tem, só quem tem é ele. Amém? Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Então a ciência fica quase entrando em parafuso, não consegue entender esse Deus maravilhoso, né? Mas nós que acreditamos, nós que temos fé, né? E bem-aventurados aqueles que não viram e creram, que somos nós, a igreja do Senhor, nós sabemos que vale a pena confiar nesse Deus. É melhor confiar nele do que na ciência, porque a ciência não pode me salvar, mas Deus pode me salvar, né? Ele pode salvar a minha alma e eu posso viver eternamente. Pois bem, vamos lá.
23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E para encerrar, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro, né? A cidade chamada Tiro, de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse que ele estivesse ali, porque Jesus estava já precisando descansar um pouco. Não porque Jesus cansa. Jesus, ele sentiu cansaço como homem, mas ele era 100% homem, 100% Deus, né? E Deus não se cansa, ele não dorme, né? Deus não dorme. Mas como homem, todas as nossas limitações e fraquezas ele sentiu, né? Então, mas não houve jeito, né? Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Por quê? Porque onde Jesus passava, ele arrastava multidões, né? Hoje, onde os trios elétricos passam, eles arrastam multidões de 50 milhões de pessoas, né? E Jesus está arrastando uma multidão bem pequena, mas a multidão que Jesus arrasta é a multidão dos salvos, né? É a multidão das suas ovelhas, dos seus escolhidos, né? Naqueles que vão morar no céu, daqueles que vão morar no reino de Deus, daqueles que serão arrebatados, né? Daqueles que serão, que estão dormindo, que já morreram em Cristo, que serão transformados, corpos transformados e ao encontro de Cristo, né? Grande milagre que acontecerá, né? Porque lá embaixo da terra agora só está ossos, né? Por exemplo, minha avó, tem quantos anos que minha avó morreu? Eu tinha 18 anos, por aí 17. Hoje eu estou com quantos anos? 56 anos. Quer dizer, tem mais de 40, quase 40 anos aí que minha avó morreu. Só tem os ossos, mas o corpo vai ser ressuscitado, assim como o nosso corpo está aqui, só que glorificado, e irá se encontrar com Cristo nas nuvens. Amém? Então, e aqueles que não morreram ainda, quando ele chegar, se tiver em Cristo também, serão arrebatados e encontrarão também com Cristo nas nuvens. Jesus vestido de branco, numa nuvem azul, todo olho verá, toda a mídia vai filmar, vai passar na internet, na televisão, no mundo inteiro. Jesus nos ares, uma nuvem azul, vestido de branco, puxando e arrebatando a sua igreja. A Bíblia diz: será como um piscar de olhos, que ele virá como ladrão em uma hora que ninguém espera. Portanto, vamos nos preparar para esperar pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham gostado do estudo. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho e nós estaremos enviando a você através do sistema do YouTube, né? Automaticamente ele chegará até você. Basta você inscrever, vai lá no canal Cleo Jampa, abre ele, clica em cima dele, aí lá tem inscrever-se, escrito de vermelho, você clica em cima de inscrever-se, aí mais em cima, assim do lado tem um sininho, você vai no sininho, clica no sininho e depois clica em todas. Aí toda vez que eu fizer uma pregação aqui em João Pessoa, ela vai direto para você, sem você precisar procurar. O celular seu vai dar um aviso, você vai olhar, é a minha pregação que chegou. Aí você vai ver o tema da pregação, né? E você vai assistir, ouvir, né? Tirar um tempinho para ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus, né? Você está se salvando. Se já for salvo, melhor. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar com seus amigos, né? Seus amigos, para que eles também conheçam o poder sobrenatural desse nosso Deus, que é o Deus que pode todas as coisas, né? Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.